Amém. Um jovem pastor, não é, que começou há pouco tempo no ministério, estava me perguntando essa semana como se manter firme, pregando o evangelho sem se desviar disso, independente dos resultados, independente de como a cultura reage, como as pessoas reagem durante a vida toda, já que tantas coisas difíceis acontecem, tantos empecilhos. Se nós, eu estava falando para ele, só acreditarmos naquilo que Deus faz e repetirmos as verdades bíblicas, mas na hora de medirmos as coisas, não medirmos e não olharmos para as coisas como Deus vê, ou seja, se nós pregarmos o que a Bíblia diz, mas não enxergarmos de fato como as coisas são, como Deus faz, nós vamos estar sempre mergulhados em momentos de desânimo, em rever o que estamos pregando, se está funcionando ou não está, ou as nossas vidas vão estar sempre sujeitas às variações da vida, como o mar é tão instável, e porque o método de Deus parece completamente ridículo para a mente natural. Não basta nós pregarmos a verdade de Deus, se o método de Deus parecer ridículo para nós. Mas o fato é que ele parece ridículo para todos os homens, e então nós não podemos só concordar com o método de Deus, e não só pregar o método de Deus, a verdade de Deus. Nós temos que nos alegrar nisso, nós temos que nos deleitar nisso, e eu diria que essa é a nossa tentação mais profunda, não é? Não nos mantermos coerentes, alegres em Deus, por medirmos as coisas de uma maneira totalmente oposta da de Deus. Então a gente sabe que cada vez a gente vê mais pastores falando sobre desânimo, tristezas e depressões, e a igreja fazendo a mesma coisa. A percepção que nós temos ao olhar o que muitos pastores, mesmo ditos reformados, hoje dizem, e a igreja, é que o homem regenerado não tem nenhum recurso a mais para lidar com nada na vida do que o homem natural. Então, ele sofre exatamente como o homem natural, os mesmos, a mesma perplexidade, como se não estivesse entendendo o mundo. Ele devia estar entendendo, mas ele não entende, o desânimo, depressão, porque o evangelho foi despido de poder, de verdade. Então, quando você olha para o futuro da igreja, para o teu futuro, para a vida, as pessoas entram nessas crises, e não adianta nós repetirmos as coisas que a Bíblia diz, quando tudo que nós somos como igreja, individualmente, está muito diferente. Outro dia alguém estava me dizendo, olha, eu sou como o apóstolo Paulo, porque eu estou triste, mas sempre alegre. Mas eu falei para a pessoa, não parece, porque eu só vejo você parecer mesmo sempre triste mesmo, sempre alegre. Não, porque há um espinho na minha carne. Então, o apóstolo Paulo falou isso, que havia um espinho na carne dele, mas daí em diante ele diz assim, mas eu vou me regozijar nisso. Se isso faz eu ter mais da suficiência de Cristo, então eu vou me gloriar nas afrontas, nas aflições, de tal maneira que o apóstolo Paulo passa a não falar do espinho. Você vê, ele não fica ali falando do espinho, a gente nem sabe o que era o espinho, a gente tem que especular. Mas é óbvio que eu falei para aquela pessoa, na sua vida não, porque você só fala no espinho, todo mundo sabe. Ao contrário de Paulo, você só fala a respeito disso. Isso é o que todo mundo ouve de você. Não há nenhuma ideia de que você se gloria nisso. Pelo contrário, você só fala a respeito disso. Não há uma graça suficiente fluindo disso. Então, eu estava falando para esse jovem
pastor a respeito de um texto que a gente olhou há anos atrás, mas que eu mantenho sempre ele muito fresco em minha mente, voltando a ele, voltando a ele e voltando a ele, porque nós temos que nos alegrar com o que Deus se alegra, temos que nos alegrar com o propósito de Deus, e a nossa tentação mais profunda é mesmo quando nós somos ortodoxos e ensinamos aquilo que é correto, a não haver nenhuma alegria naquilo que estamos dizendo ser a verdade, ou aquilo não tem nenhum efeito na nossa vida. Então, em Atos 7:14, diz assim: José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Esse texto está num sermão que, para mim, está entre os maiores sermões já pregados na história. E ele é pregado por um homem num momento crítico da sua vida. Ele está prestes a morrer. Ele está sendo tratado com injustiça, está sendo tratado de uma maneira agressiva, e ele está sendo julgado, e ele sabe que provavelmente essas são as suas últimas palavras. E dão uma chance a ele de se defender, mas ele resolve pregar o Evangelho. E tudo que a gente vê sobre Estevão é uma diferença gritante entre ele e o mundo, entre ele e as outras pessoas. Você vai ver nesse texto que Estevão, por exemplo, estava em paz. Ele estava em paz, mesmo sabendo que estava próximo de uma morte violenta. Enquanto que as pessoas que estão, os ímpios aqui, estão sem paz nenhuma. A Bíblia diz, por exemplo, que eles rangiam os dentes de ódio. Mas a Bíblia frisa, mas o rosto de Estevão era como... Eles olharam para Estevão e viram nele como um rosto como de um anjo. Você vê ranger de dentes e o outro com o rosto como um anjo. Estava em paz. Tudo aqui nesse texto mostra, eu podia mostrar, se fosse o tema do que eu quero falar, umas 10 diferenças entre a atitude de Estevão e a atitude daquelas pessoas, como características maravilhosas de um homem regenerado em comparação a exatamente o oposto de um homem não regenerado. Outra coisa interessante é que se você vai morrer e alguém diz, você vai falar agora, você vai pregar o seu último sermão, você tem a última oportunidade de falar, e você vai falar sobre o Evangelho, talvez você queira correr e falar sobre a cruz, e se as pessoas acreditam na cruz, mas Estevão vai pregar para aquelas pessoas o Evangelho, e começa a falar muito antes da cruz, porque se eles não compreendessem o que era a cruz, dizer crer na cruz sem a compreensão do que ela significa é tão vazio e inútil como não crer em nada. Talvez a gente nunca começasse por onde ele começa. Então, em seu discurso, quando ele começa a pregar o Evangelho e pregar diante do Sinédrio, ele deu o seu trabalho de voltar lá no início. Jesus só diante de todo o plano de Deus e diante do que Deus começa a fazer lá na velha aliança, é que você pode entender o que Deus está fazendo na cruz. Então ele começa lá bem no princípio, e ele não se limitou a começar a falar que Jesus tinha morrido. Jesus tinha acabado de morrer, aquelas pessoas estavam cientes disso. Ele começou a dizer que isso é resultado do plano eterno de Deus, que Deus começou essa história muito antes do que aconteceu em Jerusalém. Na verdade começou lá na eternidade. Ele estava sob julgamento por sua vida, porque ele era um pregador do Evangelho. Mas por que ele começou assim? Por que ele começa com a família de Abraão? Por que ele começa falando sobre Jacó? Por que ele começa falando sobre a quantidade de pessoas que foram para o Egito? Estevão tinha em mente o mesmo princípio que eu tenho em mente agora e que todos nós devemos ter em mente todo o tempo. Isso nos livra da maior tentação de nos afastarmos da verdade de Deus, dependendo de enxergar a realidade como o mundo enxerga, apesar de afirmarmos coisas que são opostas ao mundo. Então essa é a relação em ambos os casos, quando a gente lida com história, com fatos. Se nós tratarmos as coisas subjetivamente,
Então, nós temos muita dificuldade de nos trazer para a vida real as verdades teológicas que a gente afirma. Talvez esse seja um dos grandes problemas daqueles que pregam e afirmam doutrinas ortodoxas, mas que na hora de aplicar a vida, aplicam o humanismo secular. Então, ele diz que Jacó desceu com 75 pessoas. Isso parece coisa de livro de história, porque é história. Nós temos sempre que lembrar disso. Esse é o tipo de fato que você lê em livros de história e você jamais pode perder de vista o fato de que nós estamos lidando com eventos históricos. Não é o que está acontecendo hoje, não é o que eu estou sentindo agora, que o Evangelho é um evento histórico. E é óbvio que se o Evangelho é isso, é algo... é o plano eterno de Deus que se desenvolve na história, ele não muda conforme algumas coisas vão acontecendo, ou conforme alguma coisa aconteça dentro de mim, o que é subjetivo. Nós estamos lidando com fatos, não com meras teorias ou pontos de vista sobre a vida. É por isso que nós não debatemos essas coisas, porque não é o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, o ponto de vista do humanismo secular. Todavia, muito mais importante que isso, a história que nós estamos lidando não é uma história comum, não é simplesmente história. É o tipo especial de nós olharmos isso e espalharmos isso pela vida. Entendemos que cada pormenor no qual nós estamos interessados é importante, porque essa é a história de Deus. Essa é a história do desenrolar dos decretos de Deus. E é a história que o próprio Deus produz. E essa história é a história da qual nós tratamos todo o tempo. Então, o que aconteceu comigo hoje não muda essas coisas. Então, há um elemento na história que é muito importante lembrar. A história que Deus faz acontecer, a história que Ele decretou. Se esse não é um elemento final de paz no coração dos homens, nada mais é. Você vê que Estevão não está mencionando isso só como história. Esse é o fato que lhe dá paz naquela situação terrível, de estar sendo julgado, de estarem mentindo contra ele e de o condenarem à morte. Então veja, por exemplo, esse incidente. Muito antes de acontecer aquilo que Estevão começa a mencionar, de Jacó, de ir para o Egito, e de dar um número exato de pessoas. Por quê? Porque não é uma história vaga, é a história de verdade. Ele fala que é 75 pessoas porque não foi 80, porque não foi 60. Por que isso importa? Porque é um fato. Porque não está aberto a nenhuma discussão aquilo que é fato. Em Atos 7,6 ele diz: falou Deus assim, que a sua descendência, a descendência de Abraão, seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Então, visto como nós estamos falando sobre a história, você vê, quando Deus chamou Abraão, Deus já disse a Abraão que o povo que ele traria de Abraão ficaria 400 anos no Egito como escravos. Aquilo que aconteceu, a venda de José, e aí depois Jacó indo para o Egito, e aí 75 pessoas da sua família indo com ele, juntando o que? Servos, todas as pessoas do clã, né, de Jacó. Nada disso estava simplesmente acontecendo, porque os irmãos de José tiveram inveja, mas porque essa é a história de Deus. Estevão sabia que o que ia acontecer a ele ou não fazia parte dessa história. Ele podia ter paz. Quando ele vai morrer, pouco depois do discurso dele, a Bíblia diz que ele se ajoelhou, ele viu o céu aberto, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Parece algo muito pacífico para quem está sendo assassinado. Não é? Ele está, em muitos aspectos, mostrando aspectos de como o próprio Cristo morreu. Então nós afirmamos que a Bíblia não é um livro comum,
escrito só por homens, e sim que ele foi escrito por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Nós não lemos a Bíblia como lemos as outras coisas. Nós reivindicamos que ela é infalível, que ela é singularmente inspirada, por isso essa palavra não deve ser usada como os cristãos costumam usar. Deus me deu um hino, Deus me inspirou. Deus inspirou, não, Deus só inspirou essas pessoas. Tudo que a gente faz agora é o seguinte: está de acordo com o que Deus inspirou ou não está? O hino está de acordo? Ótimo. Não está de acordo, está errado, porque Deus inspirou a sua palavra. Agora nós meditamos na sua palavra, somos transformados pela sua palavra, escrevemos hinos sobre a sua palavra, sermões sobre a sua palavra, e se não estiver de acordo com a sua palavra, é lixo, porque a sua palavra de Deus é inspirada por Deus, infalível, e agora ela é o teste de todas as coisas, e é por isso que cada detalhe é de grande importância na Bíblia, ao contrário de outras coisas, ou de outros livros, onde os detalhes podem não importar, onde você pode pular algumas coisas. Tudo na Bíblia importa, cada sentença, cada verbo, cada advérbio, cada vírgula. Nós temos que prestar atenção em todos os detalhes da Bíblia. Eu queria expressar dessa maneira. Às vezes as pessoas perguntam: por que há tantas genealogias no Velho Testamento? E por que livros do Novo Testamento começam, Mateus, Lucas, com genealogias? Mateus 1, Lucas 3. Porque as primeiras palavras do Novo Testamento, da revelação final de Deus, começa assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judas, a Judá, e a seus irmãos. Nós podemos dizer, essas partes nós podemos pular, porque como é que isso vai ser prático para a minha vida? Pastor, eu estou com problemas, eu estou sofrendo, eu estou com aquele problema, com aquele outro problema. Como é que esse texto vai me ajudar? Isso só mostra a maneira como as pessoas lidam de maneira completamente falsa com a palavra de Deus. Por que Mateus começa assim? Por que ele não começou com algo que as pessoas achem prático? Por que eles, inspirados pelo Espírito Santo, começam dessa maneira, traçando a linhagem de Cristo? Você pode dizer: eu quero uma mensagem, eu não estou interessado nesses detalhes, eles são chatos, eles me aborrecem. Qual é a importância disso? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Agora, com os problemas do mundo, da nossa cultura, como que o STF fez hoje, qual a importância? Isso é uma questão absolutamente vital, se você vai se relacionar com Deus ou não, de verdade. Não é? Porque a árvore genealógica é uma prova do fato que temos aqui de Deus tecendo a história. É uma prova da inspiração divina da Bíblia. É uma prova que Deus tem um plano que se cumpriria em Jesus de Nazaré. E se essas genealogias não estão certas, então o culto de hoje é uma tolice. Então todos os nossos hinos são uma tolice. Porque se essas genealogias não estão certas, o homem que nasceu em Nazaré e foi crucificado não está dentro daquilo que foi predito sobre ele. Então tudo cai. Qual a importância dessa genealogia? A importância é que, se elas não são verdadeiras, nada mais é verdadeiro. Aquele que nasceu numa manjedoura em Belém, as genealogias são incluídas para mostrar que as promessas que Deus fez lá no passado se cumpriram perfeitamente nele. E se elas não se cumpriram, então a nossa fé é vã, nossa fé é fútil. É por isso que mesmo um homem morrendo vai pregar o Evangelho, quer mostrar àquelas pessoas quem de fato Jesus é, em vez de começar a apelar para as emoções dele, para quem sabe se livrar de ser morto, ou para eles terem um certo medo de ir para o inferno e darem um salto na escuridão. Então, se nós não pudermos provar que esse bebê, Jesus, era realmente a semente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que ele era a semente de Judá,
e em particular a raiz de Davi, se nós não pudermos provar isso, todo o nosso evangelho cai. Não importa o que você sinta, não importa o testemunho que você possa contar, não importa se você falar que ele pode mudar a sua vida. Gente que vai lá também diz que o AA mudou a vida deles, melhorou a vida deles. Isso é totalmente inútil. Toda a segurança da nossa salvação acaba se essas genealogias não estão certas, ou se nós crêssemos que alguém que não cumpre todas essas coisas é o Filho de Deus, nós só éramos pessoas tolas. Portanto, os detalhes na genealogia são muitíssimo importantes. Não há partes na Bíblia que não são importantes, descartáveis. E essa verdade diz respeito a todos os detalhes da Bíblia, porque cada detalhe da Bíblia constitui o grande plano e propósito de Deus naquilo que Ele estava fazendo. Quando nós temos isso, essa coisa concreta, você vê essa coisa da história, essa coisa que está no livro, faz com que a gente, como aquele pastor estava perguntando, como é que a gente faz para não desanimar? Se isso é verdade, se é nisso que a minha vida está baseada, então por que eu desanimaria? Isso pode ser mudado? Então há muitos detalhes acerca do nosso Senhor que foram profetizados no Velho Testamento, o próprio lugar do seu nascimento, por exemplo, Isaías 35, em muitos outros capítulos. Matematicamente era impossível um ser humano cumprir tudo que foi predito a respeito dele, como aconteceu com Jesus. A probabilidade é totalmente ridícula matematicamente, de tal maneira que é totalmente impossível isso acontecer. Isso é importante, isso é fundamental. O próprio Jesus usa isso para, por exemplo, João Batista teve um momento em sua prisão, num momento de confusão, que ele mandou perguntar a Cristo se ele era realmente o Messias, né, a Jesus, se ele realmente era o Cristo. É tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Qual foi a resposta de Jesus? E de anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem. É anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, como está em Mateus 11. Ou seja, o que Jesus disse a João Batista não foi fazer algo para João Batista. O que Jesus disse é o seguinte: veja se na minha vida não se cumpre tudo que falou o Velho Testamento. Essa foi a resposta de Jesus. Ou seja, Jesus usou esse argumento: fale tudo o que está acontecendo, e João vai poder somar 2 mais 2 e ver o resultado óbvio, que eu sou quem havia de vir, que todas as profecias se cumprem em mim, que tudo que Deus disse no passado é exatamente o que se cumpriu na minha vida. Então, no transcurso de toda a sua vida, Jesus é o desaguar de todas as profecias do Velho Testamento, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, não 29. Você vê na Bíblia, os detalhes são tudo. Não 25, mas por 30. E em Isaías capítulo 53, a maneira como se a morte é profetizada, a Bíblia diz que Jesus, por exemplo, disse: eu tenho sede, para que se cumprissem as Escrituras. Cada detalhe importante da grande tragédia foi escrito de antemão, da pior coisa que aconteceu no mundo, da maior maldade, que foi a morte do Filho de Deus, porque simplesmente Deus teceu toda a história. Então a descrição dos discípulos que iam ficar escandalizados com ele, por exemplo, Salmo 31, 11. As acusações falsas, Salmo 35, 11. O seu silêncio perante os juízes, Isaías 53, 7. Sua ausência completa de culpa comprovada, ou seja, ninguém podendo comprovar nada contra ele, Isaías 53, 9. Ele ser contado entre os transgressores, Isaías 53, 12. É assim, ele ser crucificado, Salmo 22, 16. A zombaria de todos os espectadores, em vez de haver uma multidão achando absurdo, Salmo 109, 25. O escárnio por ele não ser livrado, ou seja, se tu é filho de Deus, então desça da cruz.
Salmo 22, 7 e 8, o sorteio das suas vestes, Salmo 22, 18, a oração por seus inimigos, Isaías 53, 12, ele ser abandonado por Deus, Salmo 22, 1, a sede na cruz, Salmo 69, 21, ele rendeu o espírito nas mãos do Pai, Salmo 31, 5, seus ossos não serem quebrados, Salmo 34, 20, seu sepultamento na tumba de um homem rico, Isaías 53, 9, nós podemos continuar, nenhum detalhe na Bíblia é algo que possa ser desprezado por nós. Isso é apenas a minha maneira de dizer que o nosso Senhor mesmo disse aos homens no caminho de Emaús. Lá estavam eles, como a gente sabe, miseráveis, abatidos. A miséria e o abatimento sempre é resultado de uma dissonância entre nós e a verdade. Nunca é de outra forma. Quando nossos corações estão afinados com a verdade de Deus, a gente nunca vai estar desanimado, não importa o que está acontecendo, não importa a escuridão, assim, nada pode ser mais, um dia não pode ser mais escuro do que o dia que Jesus morreu e os 3 dias que ele estava morto. Mas esses caras não estavam confusos porque Jesus morreu. Eles não estavam confusos porque Jesus estava na sepultura. Eles estavam confusos porque havia uma dissonância entre a mente deles e a verdade de Deus. Então, 2 cristãos tinham andado com Jesus, mas eles estavam infelizes. E por que eles estavam infelizes? Por causa dessa dissonância entre eles e a palavra. Eles diziam assim: nós pensávamos, nós esperávamos que ele fosse aquele que haveria de restaurar o reino de Israel, mas agora ele está morto, seu corpo foi depositado numa sepultura. O que Jesus disse para essas pessoas não foi algo doce, não foi algo delicado. Jesus disse assim: ó nécios, tolos, tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Então Lucas escreve: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Esses 2 não conheciam as Escrituras, mas não como você pode imaginar, ou as pessoas possam imaginar. Eles eram judeus. Eles desde criança estudaram a Escritura. Com 13 anos eles se tornaram homens da lei. Ou seja, com 13 anos eles já conheciam todo o Velho Testamento. A questão não era o conhecimento, poder recitar todos os textos, mas eles não conheciam a verdade. Eles não estavam familiarizados com os detalhes e o coração deles em consonância com essas verdades de como Deus tece a história. Então a Bíblia diz que Jesus começou por Moisés, os Salmos, os profetas, ou seja, todo o Velho Testamento, e conduziu eles através de todos os detalhes, todos esses eventos que foram profetizados, que levariam ele à cruz, que levariam ele à ressurreição, e como ele seria a propiciação, e enfim, como Pedro resume em 1 Pedro 1,11, o Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas, no Velho Testamento, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Esse é o tipo de detalhe que Estevão tomou com tanto significado, com tanta significação, que naquele dia, momentos antes da sua morte, na sua pregação, ele quis mostrar aquelas pessoas: nós estamos tratando com a história de Deus. É trágico quando a gente fala sobre a história de Deus e daqui a pouco nós, por causa das situações, de determinadas situações, negamos a história de Deus, negamos os efeitos todo-poderosos da história de Deus, negamos o poder do Evangelho. Ele predisse cada detalhe. Então, outro ponto geral que a gente descobre aqui é que o princípio essencial da maneira pela qual Deus trata este problema do mundo e seu pecado e seu sofrimento, apontando para a nossa salvação,
é um princípio sempre de seleção e rejeição. Se as pessoas têm dificuldade com isso, não é por causa da dificuldade ou da raridade com que isso aparece na Bíblia. É porque as pessoas, naturalmente, elas podem ler muito a Bíblia e nunca lerem a Bíblia de verdade. Não é? Como aqueles discípulos ali em Emaús. E esse é o princípio que você vê desde o princípio. Você pode acompanhar ele por todo o Velho Testamento e você pode observar aquele bebê na manjedoura e ver como Deus teceu a história para chegar lá, lendo as tábuas genealógicas. E nós vamos ver sempre na genealogia de Jesus, por exemplo, o processo de rejeição e seleção, de eleição e de rejeição. É simplesmente o tempo todo, é estupendo. Abraão é o pai de uma nação, num sentido, mas ele teve um filho chamado Ismael, não é? Mas não foi por meio de Ismael que veio aquilo que Estevão queria incutir na mente das pessoas naquele último dia da sua vida, sabe? Foi por meio de Isaque. Ismael foi rejeitado, Isaque foi escolhido. A única diferença entre Israel e Isaque, Paulo diz em Gálatas, é que um era um escolhido e o outro não era. Porque o que Ismael fez e o que Isaque fez? Os dois eram pecadores, os dois eram indignos. Você não vai ver na história nenhum deles ser essencialmente diferente um do outro. Isaque poderia dizer que simplesmente o que aconteceu é que ele nasceu de Sara. Não tinha nada a ver com Isaque em si, mas Deus falou assim em Gênesis 21:12: em Isaque será chamado a tua descendência. E olha que Abraão chegou a orar para que ela viesse através de Ismael. Então depois acontece a mesma coisa com os dois filhos de Isaque, Jacó e Esaú. Um era mais velho, como Ismael era mais velho do que Isaque. Eles eram gêmeos, não podiam ser mais iguais. Nós conhecemos o caráter de Jacó, mas Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó. Esse é o método de Deus, esse é o método por toda a Bíblia. Isso é como Deus tece a história. Jacó teve 12 filhos, mas entre esses 12, quem Deus escolheu para dar seguimento ao seu propósito central na história? Um só, Judá. Você pode tratar todas essas coisas como um detalhe, mas vocês vão ver que não há nada na palavra de Deus, ou nas nossas vidas, ou na história do mundo, que é simplesmente um detalhe. É contraditório nós pensarmos a respeito disso e acharmos que realmente a igreja nos nossos dias está em perigo, por exemplo, ou mudar o que nós estamos pregando por acharmos que não está produzindo o efeito desejado, ou acreditarmos que essa palavra de Deus realmente não tem como tratar de todas as coisas em nossa alma. Pois bem, Judá cometeu pecados, vocês sabem, e ele acabou tendo um filho com uma mulher que tinha sido mulher de 2 filhos seus. Mas Deus, você pode dizer, olha, Deus estava fazendo uso do pecado. Entretanto, Deus nunca faz uso do pecado nesse sentido. Ele domina todas as coisas. E o pecado, na verdade, não pode frustrá-lo. Esse é o mundo de pecados. Se Deus dependesse que não houvesse pecados para ele não ser frustrado, a história nunca seria a história de Deus. O que mostra é que nada pode frustrar Deus. A maior maldade humana tem que cooperar com o propósito de Deus. E Deus sempre sabe o que está fazendo, e Ele sempre mantém o curso de linha do que Ele está fazendo. Crer nisso e não ter paz é um contrassenso. É afirmar 2 coisas absurdas. É dizer, toda a história e a minha história está exatamente no ponto onde Deus determinou, ou seja, não há nada fora de controle, e mesmo assim eu sinto a insegurança de alguém que está no meio de uma coisa descontrolada. As 2 afirmações não são possíveis. É por isso que Estevão pode estar prestes a ser assassinado e ainda ter paz. O rosto dele parecer de um anjo, e das outras pessoas rangerem de dente de ódio, estarem desesperadas.
E Estevão não tinha o que eu e você temos. Ele não tinha uma revelação tão profunda e final da verdade de Deus. Porque essa revelação profunda e final foi dada através do homem que está lá naquele dia mandando matar ele. Portanto, Romanos, Efésios, não existem. O homem que vai escrever isso, o homem que vai escrever a revelação mais profunda de Deus, é o homem que está ordenando a morte de Estevão. Isso é para você ver como cada detalhe da história, não é, está nas mãos de Deus. Ninguém poderia imaginar que naquele dia, enquanto Estevão está sendo assassinado, o homem que está ordenando o seu assassinato é o homem em que Deus vai trazer a maior revelação sobre Cristo no mundo. Então por que Estevão não estaria em paz? Ele poderia achar, se eu estou sendo morto e as pessoas estão sendo mortas, então o evangelho está em perigo, então tudo pode dar errado. Como se Deus vai usar o assassino como o homem que ele vai mais usar? Como a história pode em algum momento estar? Por que Estevão estaria sem paz, se ele acredita que a história dele vai terminar exatamente no ponto em que Deus determinou, da maneira que vai mais glorificá-lo? Parece que Estevão poderia dizer sem conhecer o que Paulo disse: que Deus seja glorificado quer pela minha vida, quer pela minha morte. Não tem como falar isso e não ter paz, não é? Então ele está em paz. Seguindo a linhagem, além de Judá, nós chegamos a um homem chamado Jessé. Ele tinha vários filhos, fortes, galantes, guerreiros, mas nenhum deles foi escolhido por Deus. Deus escolheu Davi, o menor deles, e dele nasceria o Filho de Deus no mundo, a razão pela qual Deus criou o mundo. Então eu estou dizendo que tudo isso para mostrar a importância dos detalhes. Na Bíblia, cada detalhe é importante. Nas nossas vidas, nenhum detalhe escapou daquilo que Deus está fazendo. Se nós falarmos e afirmarmos essas coisas e cantarmos sobre essas coisas, mas haver uma dissonância entre os nossos corações e Deus, a gente vai ser uma eterna contradição. Porque a gente vai dizer que Deus controla todos os detalhes e eu não tenho paz, e eu não posso descansar. Ele pode mudar o coração do assassino de Estevão, mas ele não pode dar paz ao meu coração. Ele tem esse poder de transformar um homem que odeia a Cristo num homem que diz: viver e morrer para mim não tem importância, contanto que eu glorifique a Cristo. E eu estou dizendo que meu coração tem problemas que ele não pode tocar. É uma contradição. Então esses detalhes mostram que a história é a história de Deus. E se você crê nisso, e eu creio nisso, como Estevão crê nisso, nós temos a paz que Estevão tinha. Nós sabemos como ele pôde orar, até para Deus não levar em conta o pecado dos assassinos dele. Esse é um homem em paz, porque ele acredita que Deus está levando tudo em efeito, ele está pregando sobre isso, cada detalhe, e que Deus planejou em seu propósito todas as coisas antes da fundação do mundo, até a própria situação que Estevão estava enfrentando. Contudo, nós sabemos que ele é o primeiro mártir, ele não podia nem se descansar no fato de que outros tinham morrido antes dele, como consequência da pregação do Evangelho, porque ele é o primeiro. Então, com todo o aspecto que eu quero deixar mais fundo na mente de vocês hoje, é a característica extraordinária de Deus agir, porque isso é a razão de uma profunda paz em nossos corações e de nós nunca alterarmos o curso por nada no mundo. Quando Deus desceu e revelou a sua vontade e levou o seu povo para o Egito, Estevão está dizendo: esse povo, o povo de Deus no mundo, pensem no mundo, o mundo é grande, pensem em toda a população do mundo naqueles dias. Então, todo o povo de Deus eram 75 pessoas, é isso que Estevão está falando, é isso que a Bíblia está dizendo. Isso é tudo. Esse é o modo de agir de Deus. As ideias de Deus são muito diferentes das nossas ideias. Enquanto você não tiver um coração, não só a mente que afirme isso, mas um coração que foi mudado para estar em consonância com o coração de Deus, em vez de estar numa dissonância com a verdade que às vezes você mesmo afirma, você não tem paz. O método de Deus trabalhar é muito diferente da mente natural. Sempre parece ridículo,
sempre parece para a mente natural, não para nós, não para Estevão. Nós sempre pensamos em termos numéricos, enormes, massas, multidão, grandeza. Nós falamos que temos a mente de Cristo, mas nós sempre calculamos as coisas com a mente do mundo. E essa é a raiz da falta de paz, da falta de descanso. Não é porque nós realmente recebemos a verdade de Deus, é porque nós estamos em dissonância com ela. A geração a qual nós pertencemos perdeu a cabeça, ela é enlouquecida pelo tamanho. Tudo que tem que ser feito, tem que ser grande, em grande escala. E nós pensamos dessa maneira quando pensamos na igreja. Por que há tantos pastores frustrados? Porque, óbvio, eles estão pensando em todas as coisas como o mundo pensa. E eles se frustram porque as suas ideias não fluem da palavra de Deus. É óbvio que Estevão estaria frustrado se ele pensasse como a cultura. Que sucesso há em você acabar assassinado? Em acabar sendo apedrejado? Aparentemente ninguém ali aceitou nada. Nós podemos falar agora, não, é porque ele não sabia que Paulo estava ali, então não sabia. E ele precisava saber para ter paz? Para saber que Deus sempre vai fazer exatamente aquilo que Ele quer, não só na história, mas em cada vida. Ele escolhe Jacó e odeia Esaú, escolhe Isaac e rejeita Ismael. Isso é negar a essência do princípio com o qual o Evangelho chega até nós. E o princípio é sempre você vai ver Deus operando a partir de diminutos começos. Se o seu coração não entrar em consonância com isso, você vai estar sempre perturbado. Nós temos sempre a tentação grande de querermos fazer a diferença. As pessoas me perguntam, pastor, mas eu quero fazer a diferença. Mas quando a pessoa diz isso, ela está pensando como a cultura pensa. Estevão fez a diferença? Alguém que é assassinado, jovem, pregou para uma turba de pessoas que não o ouviram, que taparam seus ouvidos, que rangeram os dentes e que ficaram com tanto ódio, que pegaram pedras e jogaram pedras nele até matá-lo. Ele fez a diferença. Então, é isso que a gente vê aqui. Deus sempre começa com esses diminutos começos. Começa com começa com 75 pessoas indo para o Egito. Mas Deus sempre age assim na época do dilúvio. O mundo inteiro foi destruído. E quantas pessoas foram salvas? Quantas? 8 pessoas. Você pode concordar com isso? Você acha esse um bom plano? Você não acha? Por quê? Ó Deus, por que não mais gente? Isso tinha mais chances de dar certo se tu salvasse 1000 pessoas. Mas isso é ridículo, queridos. É por pensarmos como a cultura, que as pessoas hoje dizem crer no Evangelho, não tem nenhuma paz como a nossa cultura não tem. É por isso que elas estão desesperadas. É por isso que até inventaram uma teologia para justificar o desespero. Mas não é que de toda a humanidade somente 8 almas se salvaram. Porque a partir dessas 8 almas, e Deus através disso cumpriria o propósito pelo qual Ele criou o mundo, mas entre essas 8 almas, Noé só teve 3 filhos, mas ele escolheu só um, não é? Só 100, só um entre os 3. Você pode dizer, no mundo todo só ficou esses 3 caras, não é melhor usar os 3? Não, vou escolher a minoria dentre os que ficaram. Já tinha ficado só 8 do mundo todo. Mas não só é suficiente. Nós temos aqui, de novo, uma demonstração do método da seleção e rejeição seguido por Deus desde o início. Desde o início. Quando você chega à grande história dos judeus, que é onde Estevão começa para explicar como Jesus explicou em Emaús o Evangelho, aqui nós temos claramente dos filhos de Israel, tudo começou. Você pode começar com Israel, mas na verdade tudo começou com quem? Com um único homem. Essa nação, que é o povo de Deus, da onde viria Cristo. Qual é o começo da história? O mundo inteiro tinha abandonado Deus, não tinha ninguém.
Então agora Deus estava dando continuidade ao seu propósito. E como ele fez? Escolhendo uma multidão? Não. Escolhendo um homem no mundo todo. Abraão. Um pagão igual a todo mundo. Um adorador da lua igual a todo mundo, que vivia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E tudo veio desse único homem. O plano de Deus nunca esteve em risco. Nunca está em risco, mesmo quando no mundo inteiro ele só tem um homem. Esse é o método de Deus. Se você não entender que o método de Deus é totalmente contra a mentalidade do mundo, você sempre vai estar, a cada evento da história, tanto no macro quanto na sua própria vida, agindo de uma maneira oposta à palavra de Deus. Então lembre-se, a história de Abraão, Isaac, filho único. Esse é o único menino no qual todo o plano de Deus está. Tu pensa, se acontecer alguma coisa com Isaac, o que vai acontecer? Se todo o plano de Deus está em cima de uma pessoa só, no mundo inteiro, pode acontecer um monte de coisa errada, porque o plano todo repousa só numa coisa. Depois nós vemos o mesmo princípio em Jacó fugindo do medo, da ira do seu irmão, queria matá-lo. Todo o plano de Deus estava naquele fugitivo. Todo o plano de Deus estava naquela pessoa. Se acontecesse alguma coisa com Jacó, você diz, todo o plano de Deus acabava. Você vê, parecia frágil o plano de Deus. Como é que o plano dele todo está só uma pessoa fugindo, com medo de ser assassinado? Aqui na história de José nós estamos informados então que esse homem, que agora tem uma família, todo o plano de Deus está nesse grupo de pessoas, 75 pessoas que estão indo para lá. Olha, quando você compara isso com a história secular e quando compara isso com a ideia do mundo, sobre a ideia de grandeza, de número, de poder, você vê que é uma dissonância completa. O modo de Deus agir parece completamente ridículo, não parece? Você poderia ter paz se você tivesse assistido essa história em algum momento, se você não pensasse com a mente de Deus, em quem Deus é. A razão de alguém não ter paz em algum momento na sua própria história está alicerçada no mesmo fato, na mesma incredulidade. Esse pequeno agrupamento de 75 pessoas, a nação de Deus, o povo de Deus, os judeus, que nação? 75 pessoas não são nação. Naquela época havia um grande índice de mortalidade, eles não têm um exército. A chance dessas pessoas serem apagadas da história é imensa. Compare isso com o poder, a importância e a grandeza das nações do mundo. Na época que tudo que Deus tinha, nas 75 pessoas, a grande nação era o Egito, com seu grande exército, seu grande poder, seu grande domínio. Pensem depois na Babilônia, pensem nas grandes dinastias da Pérsia, os Medos, as grandes civilizações, o grande império chinês estava lá, inútil. Porque não importa se o império é grande, gigantesco, Deus não escolheu. Se Deus escolheu aquilo vai triunfar, e aquela grande coisa vai ser só uma peça de museu. Então, tudo isso foi descrito naquele sonho que foi dado a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que mostra aquela estátua que apontava para todos os grandes impérios, todas as grandes... ouro, prata, cobre, ferro, e depois uma pedra, como está em Daniel 2, 31 a 45. Mas aquela única pedra vai derrubar tudo, vai destruir tudo, todos os grandes impérios, todos os grandes... Porque esse é o método de Deus, esse princípio percorre todo o Velho Testamento. Moisés teve que se aguentar sozinho, muitas vezes. E quando vocês leem a história dos israelitas, veem que eles ficaram reduzidos a um grupo muito pequeno, que mesmo entre o grupo pequeno que eram os israelitas, a maior parte eram povo nominal de Deus, não eram regenerados de verdade. Deus sempre teve apenas um remanescente. O que ele falou para Isaías? Todos serão mortos, todos serão levados, ninguém vai crer na pregação, mas eu tenho um remanescente. É assim que ele vai dizer para Isaías logo depois, 2, 3 capítulos na frente, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então há muitos exemplos disso antes do cativeiro da Babilônia, mas depois também você pensa assim, o povo foi para
Babilônia e depois o povo voltou. Não é o que aconteceu. A maior parte do povo de Israel que foi para a Babilônia nunca voltou. Não porque eles não puderam, mas porque eles não quiseram. Eles simplesmente tinham sido absorvidos pela maior cultura do mundo. Era como se eles estivessem vivendo em Nova York, em Paris. Aí alguém dizia assim: agora vocês vão voltar lá para aquele lugar no final do mundo, sem tecnologia, sem nada, porque já deu 70 anos. O que aconteceu com a maioria? Ninguém quis. Todo mundo falou: pô, tem a vida aqui, tem um emprego, trabalho nesse grande império, olha a cidade que eu moro, olha os prédios, olha as estruturas, olha os jardins suspensos da Babilônia. Eu vou voltar lá para o meio do nada, onde não tem nada. Eu não vou. Quem voltou? Um pequeno grupo, um pequeno grupo. É por isso que há histórias como a de Esther. Esther é uma das pessoas que não voltaram. Você vê como aquelas pessoas ficaram sob perigo e sobre assimilação enorme. Por quê? Porque não quiseram voltar. Então parecia que estava tudo dando errado, mas Deus sempre está controlando cada detalhe. Ele preservou um remanescente e trouxe só aquele remanescente de volta. Finalmente a gente vê a ilustração mais estupenda de todas, pelo princípio que Deus gosta de operar, o princípio da escassez. Um pequeno bebê nasceu em Belém. Toda a história do mundo é por causa dele. Toda a salvação de todos os redimidos está num bebê. Aquele bebê vai ser carregado, vai ser trocada a fralda dele, ele vai aprender a andar. No entanto, cada um dos eleitos de Deus vai ser salvo por ele. Todo o plano de Deus agora está sobre um único bebê no mundo. O apóstolo Paulo descreve a encarnação nesses termos: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Claro que o mundo não entende como Deus age, e claro que a maioria dos cristãos hoje não entendem. Eles não podem ter paz nem sobre o futuro da igreja, nem sobre o seu futuro, nem sobre a sua vida, nem sobre a sua alma, nem sobre os dramas da alma, nem sobre a noite da alma. Não podem. O nosso grande conforto e consolação é que Deus sempre operou a partir de pequenos começos, e Ele continua a agir assim. E se você quiser um Deus diferente, você vai estar sempre mergulhado em medo, desespero. Se você esperar ver o plano de Deus de uma maneira que um homem carnal visse e se regozijasse, então o que sobra para você é medo. Então, no princípio, a igreja consistia apenas de quantas pessoas? De 12 pessoas. Isso que você deixaria? Se você tivesse um plano e toda a propagação da verdade dependesse, você deixaria só 12 pessoas para fazer isso? Você não deixaria uma multidão? Imagine deixar esse grande empreendimento na mão de 12 homens, e vejam que homens eram eles: pescadores, homens que durante 3 anos só dão demonstração de que são incapazes, são orgulhosos, não compreendem as coisas direito, e contudo foi o que Deus deixou para o futuro de todo o seu propósito no mundo. Quando foi que a gente começou a errar, queridos? Quando foi que a gente deixou entrar na nossa mente essa loucura de multidão, número, domínio mundial, autoridade, poder que nós vemos hoje? E quando não vemos, não temos paz. É tudo uma contradição. Isso não é o cristianismo. Esse é o método de Deus: 12 homens desconhecidos, insignificantes, não 12 ministros do Império Romano, mas 12 pessoas insignificantes, e é tudo que tem. No dia de Pentecostes, a igreja, toda a igreja no mundo, são 120 pessoas. Mesmo assim, a igreja logo começou o quê? A se desviar, e muito do que era a igreja era apenas nominal, não eram cristãos verdadeiros, não eram regenerados, mesmo naquele início. Na verdade, chegou o dia, no século IV, 400 anos depois, em que a verdade está sendo defendida por um homem de novo, um homem sozinho. Ele se levantou em prol da verdade contra toda a igreja que tinha se afastado da verdade. Não é incrível? Atanásio contra mundo. Atanásio contra o mundo inteiro virou um provérbio, não é? Porque todo mundo estava contra ele, toda a igreja se desviou da verdade. E ali estava a igreja tornando-se um só homem, por assim dizer. Naquele dia, a igreja de Cristo era um homem só, Atanásio. Ele resistiu,
resistiu sozinho, como Estevão estava sozinho naquele dia. E Deus continuou agindo através de pequenos grupos de pessoas, através da tenebrosa Idade Média, não é? A Idade das Trevas, quando a perversão do Evangelho era propagada pela Igreja de Roma, a mensagem da igreja foi preservada por pequenos grupos durante todos aqueles séculos. Os valdenses, os irmãos da vida comum, outros espalhados por lugares na Europa, homens que a gente não sabe o nome, homens que a gente não conhece a história, a dor, o sofrimento e as perdas. Eles se reuniam nas casas, nas cavernas, não tinham imensas catedrais. Não é que não existisse catedrais, mas é que a verdade não estava lá. Eles tinham a mensagem, eles tinham o Evangelho, eles tinham o poder do Evangelho. Depois chegamos àquela personalidade gigantesca de Martinho Lutero, ficando absolutamente sozinho contra 1500 anos de história da igreja, de tradição da igreja, 15 séculos. Você se levantar contra 15 séculos de tradição da igreja e dizer, está errado, não é a verdade de Deus, isso não é o Evangelho, portanto isso não é a igreja. Ele disse assim, em Worms, aqui estou, não posso proceder de outra maneira, Deus me ajude, amém, igual a Atanásio. Um só homem desafiou toda a igreja, toda a sua autoridade, toda a sua pompa, todo o seu poder, todos os seus exércitos, 1500 anos de tradição, mas a mensagem de Deus estava com ele, a verdade de Deus estava. Ele disse assim, vocês podem cortar a minha cabeça, porque Deus vai me dar outra. Você vê, ele está em paz, não é? A mesma história prossegue os puritanos. Eu vejo pessoas hoje falando sobre os puritanos. Quem dera nós vivesse na época dos puritanos, em que a igreja foi... A igreja matou os puritanos. É por isso que ele tem esses nomes. Não houve uma era dourada dos puritanos. Eles foram mortos, queimados na fogueira, proibidos de pregar, chamados de puritanos. A ideia de que o século XVI, XVII e o início do XVIII, que a gente vai botar ali o puritano final, que é Jonathan Edwards, nisso, que essa foi uma ideia dourada da igreja, é uma ideia que a igreja vivia desviada da verdade e que matava pessoas que pregavam a verdade, que proibiam elas de pregar e que expulsavam elas e que, enfim, queimavam elas em fogueiras. Não existia uma idade dourada dos puritanos. Existiu pastores comprometidos com a verdade que foram chamados de puritanos e foram expulsos da igreja e foram proibidos de pregar e ficaram presos, como John Bunyan, durante 15 anos, só para não pregar. Dizer que a igreja da época deles foi maravilhosa é ridículo. Deus operou naqueles dias poderosamente através de um grupo pequeno de pessoas que tinham paz em meio a esse mundo turbulento, tanto pessoal quanto da história. Os pactuários da Escócia, no século XVII, Deus sempre agiu assim. Esse é o princípio que você vê aqui. Lá, 75 almas, ou lá, 8 pessoas no dilúvio, e dessas 8 escolhendo uma só, ou o mundo inteiro depois do dilúvio, e ele escolhendo só Abraão. E o último ponto, para a gente encerrar, o aspecto importante no qual devemos nos concentrar, é que nós sempre vamos ter paz, tanto na nossa vida, tanto aquele jovem pastor nunca vai ficar deprimido, cansado, sobrecarregado, se ele estiver aqui, com o seu coração, mente em consonância, não só com aquilo que a gente diz, mas realmente se alegrando no método de Deus, que é totalmente, parece ridículo para um homem, porque não importa o número, não importa nada, importa o que Deus pode fazer. Essa é a questão. Não importa se nossos corpos estão igual do apóstolo Paulo, ele diz, meu homem exterior está se corrompendo. O importante é o poder do Evangelho que se renova em mim diariamente. É daí que vem a paz do apóstolo Paulo, a alegria. É por isso que, apesar dele falar que tem um espinho, nós não sabemos, porque ele não ficou escrevendo cartas sobre o seu espinho, ele não ficou falando todo dia sobre o seu espinho, falando sobre o seu espinho, falando sobre o seu espinho. Ele falou sobre a graça abundante, suficiente. Ele falou sobre posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não fez uma teologia do espinho,
Não existe isso na Bíblia. Ele menciona, mas então ele menciona e gasta tempo falando sobre a graça suficiente. O oposto de hoje, as pessoas falam sobre a graça e depois passam falando sobre o espinho e como todo mundo é miserável, sem paz, e provavelmente a gente, desesperado, pode até dar um tiro na cabeça. 75 almas, mas leiam a Bíblia e vejam o que Deus fez por meio desse grupo pequeno de pessoas, ou de um como Abraão. Observe o mesmo princípio como vem perfeitamente exposto no sonho dado a Nabucodonosor, em que uma pedra só derrubou todos os reinos do mundo. Então, você nunca deve se fixar no tamanho, e sim sempre no que Deus pode fazer, sempre no que Deus está fazendo. No mundo inteiro ficou um homem só, pois muito bem, Deus está com este homem, então está tudo bem, está tudo bem. O céu está em paz, por que nós não estaríamos? As pessoas vão matar Estevão naquele dia, mas no entanto, o céu está em paz. Quando Estevão olha para o céu, ele não vê Jesus olhando, e agora? O Pai coçando a cabeça. Ele diz que vê Jesus. Deus está no trono, Jesus está de pé, não está acontecendo nada de errado no céu, está tudo em paz lá, está tudo em paz com Estevão. Ele diz: esse que eu vejo, ele está em paz. Isso que traz o último princípio para nós encerrarmos. A primeira importância de compreender esse grande princípio é nunca imitar o mundo. Se nós temos a mente do mundo, nós vamos ter as mesmas reações do mundo, tanto ao que acontece com a igreja, quanto ao que acontece em nossas vidas. Quando a gente faz isso, essa é a tentação de nós mudarmos o que pregamos. É isso que eu falei para aquele jovem pastor: você vai ser tentado se você imitar o mundo. Aí você vai achar que a verdade não é suficiente, e é por isso que nasceu teologia da prosperidade, evangelho social, porque nós queremos impressionar o mundo com algo que realmente atraísse as pessoas, porque nós não acreditamos no evangelho. Então existem muitas pessoas hoje distantes. Deus tem um remanescente. Eu estava lendo, na Inglaterra 10% dizem ser cristãos praticantes, mas desses, só 5% de fato estão nos cultos, nós sabemos que nem todo mundo que está no culto ainda não tem nada de desesperador nisso. A igreja não deve fomentar o erro de acreditar que a grandeza e uma grande exibição de poder salvaria alguém. Normalmente a igreja grande só repete o que o mundo está dizendo. Quantas pessoas hoje dizem sobre os problemas do homem, da alma do homem, é exatamente o que o mundo está dizendo. O que adianta então ser um monte de gente falando isso? Devemos nos dar conta de que pequenez é um método do trabalho de Deus, e é assim que ele confunde os sábios do mundo. Em outras palavras, nós temos que aprender que na esfera das coisas espirituais, na esfera da igreja, nada importa a não ser a nossa relação com Deus. Nada mais importa. Na esfera da nossa vida pessoal, nada mais importa a não ser a nossa relação com Deus. Não importa o espinho, não é sobre isso que a gente fala, não é essa a nossa mensagem. Não importa se o nosso homem exterior está se deteriorando, mas porque essa não é a nossa mensagem. O que eu devo perguntar a mim mesmo não é quantas pessoas estão comigo, quantos pastores estão pregando o que eu prego, ou quantas pessoas. A questão é: eu estou com Deus, eu estou pregando o que Deus disse. Esse é o evangelho, só isso importa. Já vimos na história de José, os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito. Parecia o fim, mas o que a Bíblia diz? Parecia o fim, mas Deus era com ele. Isso é tudo que importa. Quando a gente diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é válido, não é válido. Se a gente daqui a pouco começar a enumerar as coisas que são contra nós e são vitoriosas contra nós, porque é ridículo. Se a gente falar a graça de Deus basta, só para amanhã falar para as pessoas que a graça não está bastando, nós somos uma vergonha para o evangelho. E não importava que os irmãos de José dessem as costas a ele, vendessem ele para o Egito, parecia o fim da história. A Bíblia diz: Deus estava com ele, portanto não era o fim da história. Tudo que importava era: Deus estava com José ou Deus não estava com José. Se Deus estava com José, nada mais importava.
Se Deus não estava, não importava se ele fosse o rei da Babilônia, ele não ia salvar o mundo, não ia trazer paz ao mundo. Então somos muito morosos para aprender a lição final do Evangelho, não somos? Mesmo um homem como Moisés hesitou, tropeçou nesse ponto, quando Deus chamou ele começou a falar sobre, olha, eu não sei falar direito, eu sou fraco, tentar isso é loucura, eu só sou um pastor de ovelhas, eu não falo muito bem. Deus discordou, queridos. Deus falou assim, que isso, não tem essa... A autoestima está horrível, você não vê o seu potencial, eu acredito em você. Deus disse para Moisés, não. Ele falou isso tudo, mas Deus falou, é verdade, você é só isso mesmo. Então como é que eu poderei ir a Faraó? Deus disse assim, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a vara que está na sua mão, sou eu. Essa é a minha história, essa não é a sua história, não é a história de ninguém, é a minha história. Eu sou é que importa, só isso que importa. Atanásio ficou sozinho, não importa, eu sou, enviou ele, eu sou, está com ele, está tudo bem, o céu está em paz, muitos estão apedrejando e só um está defendendo o Evangelho, Estevão, não tem problema. Era um só homem, Moisés contra Faraó, mas não era Moisés, era Deus. Não é só o coração do homem muito escuro, a questão é o poder do Evangelho. Então Deus a mesma coisa com Moisés no Mar Vermelho, Moisés disse, o que eu farei? O Faraó está vindo, o mar está à nossa frente. E Deus disse, por que me clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Ele podia dizer isso baseado em alguma coisa em Moisés, ou naquelas pessoas. Novamente parecia pura loucura, mas Deus estava no comando, o mar se dividiu, se abriu. O princípio foi exatamente o mesmo quando Moisés enviou espias para examinar a terra. Quando eles voltaram com medo, Deus falou, ninguém vai viver. As pessoas podiam dizer, aquelas pessoas nasceram como escravos, então elas tinham abaixo a autoestima, elas não acreditavam nelas mesmas, elas não tinham que acreditar nelas, elas não foram punidas por Deus porque não acreditaram em si mesmas, mas porque não acreditaram nele. Ele disse, eu darei a terra a vós. Eu não disse que vocês iam conquistar a terra. A incredulidade dele, o medo deles, a ansiedade deles e a depressão que caiu sobre eles, eles falaram, nós nos sentimos como um gafanhoto, com medo de sermos esmagados pelos gigantes. Deus dizia, ninguém vai entrar, porque vocês não iam entrar porque vocês são fortes. Eu ia fazer isso. Todavia, esse é o pensamento humano terreno que está por trás de todos os nossos medos, toda a nossa falta de paz, ansiedade, que não estava presente em Estevão naquele dia. E é isso que faz as pessoas mudarem o Evangelho, é isso que faz as pessoas desenvolverem teologia da prosperidade, evangelho social, é porque essa é a maior tentação do mundo. A gente lembra da história de Gideão. Ele tinha 32 mil soldados, não era, muito, mas não era o suficiente, e ele foi, a gente vai ter que ir com 32 mil mesmo, mas em Juízes 7:12 Deus diz assim, é muita gente para ir contigo. Pô, muita gente, os caras lá são uma multidão, a gente tem 32 mil, mesmo assim está fraco, é muita gente, esse é o método de Deus. Em vez de aumentar de 300 para 32 mil, é o que nós acharemos uma bênção, é o que a gente falaria, que maravilha, só tínhamos 300, mas Deus multiplicou para 32 mil, agora estamos mais fortes. Deus falou assim, não, 32 mil é muito, eu vou diminuir para 300. Deus faz o oposto do pensamento das pessoas. Se você tem paz em 32 mil, é óbvio que você vai ter ansiedade com 300. Se eram os 32 mil que te davam paz, 300 vão te dar desespero. Mas se é Deus que te dá paz, já não faz diferença, não é verdade? Então, Deus estava com eles. Se Deus está com 300 é suficiente. Se Deus não está com 32 mil, eles vão ser massacrados. Então, Deus faz isso porque Ele ridiculariza a inimizade do mundo e de Satanás contra Ele. Deus não vai vencer o mundo esmagando com sua onipotência. Ele vai vencer Satanás, o pecado que
consegue condenar todos nós, escravizar. Ele vai derrotar Satanás, o pecado e o ódio do mundo nu, cuspido numa cruz. Para ficar bem evidente aquilo que Paulo disse, porque a fraqueza de Deus é mais poderosa do que tudo. Agora, se você não tem paz num Deus que vence nu, preso numa cruz, ridicularizado, e ainda assim triunfa sobre todos os seus inimigos, você não crê no Evangelho. Paulo diz em 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. No entanto, esse princípio recebeu talvez uma das mais grandiosas expressões na boca de Jonatas. Eu amo essa história. Jonatas ficou sozinho, cercado entre um precipício, montes altos e uma grande guarnição de dezenas e dezenas de soldados armados. E só ficou Jonatas e o escudeiro dele. E ele falou assim: vamos morrer, não tem como a gente passar, eles vão ver a gente. E Jonatas, em 1 Samuel 14,6, nos versos mais incríveis para mim, ele diz assim: porque para com Deus nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Ora, se a gente acredita que é Deus que nos livra, se a gente tivesse com 100 a gente já está mais confiante, então não era em Deus que a gente já está confiante. Se a gente tivesse com 1000 a gente já está confiante, então não era em Deus. Agora, se Deus pode nos livrar com muitos, Ele pode nos livrar com poucos. E o que Jonatas fez? Sozinho, lutou contra todos aqueles homens e venceu. Incrível, venceu, de tal maneira que Israel inteiro, que estava morrendo de medo dos filisteus, quando viram Jonatas sozinho vencer aquelas dezenas de soldados e matar todos eles sozinho, Israel se encheu de coragem em Deus e venceu a guerra. Você vê, porque Jonatas falou assim: olha, se a gente acredita que Deus vai dar a vitória, se a gente tivesse um monte de gente, por que a gente não vai acreditar que Ele vai dar a vitória? Qual é a diferença para Deus? Dar a vitória com um, com muitos? Esse é essencialmente o pensamento de alguém regenerado. Se você realmente acredita que Deus faz tudo, então você nunca vai ter medo de nada. Então Deus garante a absoluta vitória final de todos aqueles que Ele deu ao seu Filho na eternidade. A vitória agora, dando a eles um novo coração, a sua paz no mundo, e a conformação final ao seu Filho. Ou nós cremos nisso ou não. Ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É o que predestinou, a esses também chamou, é os que chamou, a estes também justificou, é os que justificou, a estes também glorificou. Então, esse é o método de Deus. Não importa. Há uma passagem no Príncipe Caspian, em que Pedro está lutando, não é? E Edmundo pergunta: mas você pode vencer, né? Você vai vencer, no intervalozinho assim da batalha. E Pedro diz para Edmundo assim: é para isso que nós estamos lutando, para ver, para descobrir isso. Ou seja, C.S. Lewis colocou isso lá para mostrar que há um elemento eu diria, certa vez escrevi um artigo sobre isso, de aventura na vida cristã. Porque nós sabemos o resultado final, mas nós não sabemos o que cada batalha vai trazer. A nossa paz está sempre nisso, não é? Então Jonas fala assim: ó, Deus pode livrar com muitos ou com poucos. Ele vai livrar? Nós não sabemos, mas o que importa? É o que Estevão está fazendo. Estevão não vai deixar de ser assassinado? Não. Há um elemento de aventura. Quando Estevão começou a pregar, ele podia dizer assim: olha, eu vou pregar e Deus vai me livrar e eu não vou ser morto. Não podia. Há esse elemento de nós não sabemos o que a história recente vai fazer, mas nós sabemos como ela vai acabar. É o que ele disse quando estava morrendo: eu estou vendo o Filho de Deus de pé. Está tudo em paz. Então, Jonatas falou isso. Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja
ao nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Ele não disse, ele vai salvar, nós vamos lá, vamos matar todo mundo. Não, mas se Deus quiser que nós morramos aqui hoje, vamos morrer como pessoas que estão lutando pela glória de Deus, como povo de Deus. Foi o que Estevão fez. Então nós podemos nos aventurar em vivermos para a glória de Deus, quer vivamos, quer morramos. É o que Paulo disse. E a resposta, se você me perguntasse por que Deus age assim? Para nos humilhar, queridos. Se nós tivéssemos sucesso com grandes batalhões, nós diríamos que foi a nossa força. A maior desgraça de Davi foi contar o povo, e esse foi o pecado mais arrasador que Davi cometeu. Você pode achar que foi o adultério dele, mas dessa vez aqui morreu milhares de pessoas. Porque Davi contou o soldado e Deus tratou dessa maneira? Porque exatamente nós temos a tendência em achar que nós fazemos a diferença. É por isso que a gente sempre fala que a gente quer fazer a diferença, que nós pastores queremos fazer a diferença, e se não fizermos, começamos a ficar frustrados, tristes e deprimidos. E Davi, quando contou, ele estava querendo dizer o quê? Eu quero ver o tamanho do meu exército. E Deus disse, eu vou matar milhares do seu exército, para você ver que o seu exército não vence nada, você era um pastor de ovelhas, eu te fiz rei, essa é a minha história, eu vou levar ela até o fim. Então a nação, que começou assim, de maneira diminuta, um homem, Abraão, um homem sem, um pequeno povo, qual é o fim? Apesar das muitas aventuras que nós vamos enfrentar, sem saber se a história nossa vai acabar agora ou daqui a uns anos, como Estevão, porque nós podemos ter paz. O propósito de Deus sempre começa de uma maneira modesta, uma manjedoura, mas aquele bebê, mas a Bíblia diz como a história acaba para nós em Apocalipse 7, 9 a 17, e eu quero encerrar assim. Depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém pode contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para tudo sempre, amém. E um dos anciãos falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os cobrirá como uma sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. O pequeno e insignificante remanescente veio a ser essa grande multidão. Tudo glorificou a sabedoria e a glória do Filho de Deus. Você vê, é assim que a história acabou, não é assim que a história vai acabar. Jesus reina além da existência do Sol que nós orbitamos hoje, e as suas sucessivas rotas de mar em mar. É uma coisa que a gente precisa saber, sabe? A única coisa que você precisa saber de verdade, para a sua paz, e se você souber de verdade, será a sua paz. Você faz parte desse grupo. Ele pode ser pequeno hoje, como foi em outras épocas da história. Ele pode ser pequeno como um pequeno grupo de pregadores que foram chamados de puritanos, ou um único Abraão no mundo, ou 12 pessoas para começar, ou esse grupo pequeno sendo assassinado como Estevão. A questão não é o número, não é a quantidade, não é o poder, não é a paz. Está no seguinte, você está entre esses, você pertence a esse pequeno grupo no mundo hoje, você está entre esses que o Pai deu ao Filho, então você não vai se preocupar com mais nada, com tamanho, com poder. A pergunta que você deve responder é a seguinte, eu pertenço a eles? No tempo
de Abraão era só ele, mas ele pertencia a esse grupo, e isso foi suficiente. Eu pertenço a esse grupo, se isso for verdade, isso vai ser suficiente para a sua paz. Você é um contemporâneo, você é alguém que compõe o povo de Deus. Meu ministério é tudo a respeito disso, não diz respeito a mais nada. Ninguém que não faz parte desse povo vai ser salvo. Coisas gloriosas são proferidas sobre eles, não porque são fortes, capazes, mas porque Deus é todo-poderoso. Ele escreveu a história para mostrar a glória infinita do seu Filho, e vai mostrar nesses homens que Ele salvou, e que fica evidente de que do início ao fim, essa é a história dele, para mostrar o poder dele, a glória dele, que será cantada para sempre. Vamos ficar de pé.